Prezada Igreja Batista Emanuel, em boa viagem. Saudações da Ucrânia. Meu nome é Lubomir, nem todo mundo me conhece, mas a Igreja Batista Emanuel tem sido uma igreja muito fiel no nosso sustento em oração e em finanças. Por isso, eu expresso mais uma vez a gratidão que vem do fundo do nosso coração, porque Deus, usando o povo batista brasileiro, consegue fazer muito mais através dos missionários chamados missionários autóctones ou missionários da terra. Assim, nós, pela graça e misericórdia de Deus, conseguimos passar alguns anos vivendo e aprendendo a consciência missionária, a responsabilidade, o DNA missionário que o povo batista brasileiro vive. E quando nos retornamos do Brasil, o nosso sonho era passar a mesma visão às nossas igrejas. Assim, nós começamos vários projetos aqui no leste europeu, juntamente com meu amigo Anatoly, coordenando 14 países no total. E um dos projetos que se desenvolve muito desde 2004, ano quando nos retornamos do Brasil, exatamente tem sido os projetos através das famílias, com as famílias e para as famílias. Outra coisa, quando a guerra aqui no leste europeu, no nosso país, na Ucrânia, explodiu, quando invasores russos invadiram as nossas terras, anexando a Crimeia e fazendo guerra em dois outros estados lá no leste da Ucrânia, na cidade de Luhansk e Donetsk. Os nossos missionários autóctones tinham que fugir da cidade para preservar as suas vidas. O incrível, ao fugir da cidade, o missionário não deixou a igreja, ele levou a igreja inteira com ele, com a sua família, fugindo 400 quilômetros da sua cidade. E no processo de fugir da sua cidade, chegando a uma cidade desconhecida e nova para eles, através dos projetos das famílias, eles conseguiram não somente preservar a sua igreja que fugiu, eles conseguiram organizar mais uma igreja que hoje em dia, pela graça de Deus, funciona naquela cidade. Queridos, os irmãos se lembram o texto bíblico para a divisa da campanha da Junta de Missões Mundiais para este ano, que se encontra na segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, o espírito de timidez, mas de poder, de amor e moderação. Deus abençoou ricamente os nossos projetos aqui na Ucrânia, desenvolvidos desde 2004. E um dos projetos que está em maior cotação e interesse tem sido os projetos através das famílias. O missionário Denis Kuzmenko, que fugiu de uma cidade para outra levando toda a igreja, ele desenvolve projetos fortes concentrados em famílias. O nosso outro missionário Vladimir, que também viaja 2.000 quilômetros e trabalha com as famílias. Queridos, a guerra traz muitas vítimas. Nós temos aqui na Ucrânia muitas viúvas, bem jovens, nós temos muitos órfãos, ou seja, famílias incompletas. E os nossos missionários autóctones se concentram e trabalham com essas famílias que sepultaram seus queridos. Outros que estão com fortes ferimentos na guerra mesmo, que ficaram inválidos para o resto da sua vida. E os nossos missionários autóctones, como também eu mesmo, desenvolvo esse trabalho por meio das famílias. Por isso que Deus abençoe cada irmão que ora e sustenta financeiramente os nossos projetos. Viva o poder de transformar com famílias que amam as missões. Aqui na Ucrânia, nós temos pelo menos 5 missionários autóctones e a nossa família que trabalha com as famílias que amam as missões. Nós estamos indo e levando a transformação que pode acontecer somente em Cristo Jesus, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio de perigo. E nós conseguimos fazer isso graças às suas orações e à sua fidelidade no sustento dos nossos missionários. Eu quero agradecer cada família que é representada na Igreja Batista Emanuel. Eu quero agradecer e trazer a minha palavra em nome de todos os missionários autóctones e pedir para que os irmãos
continuem investindo na obra missionária e nas famílias ucranianas, como também no povo e nas famílias do leste europeu. O missionário Denis Kuzmenko e o Vladimir, como também os outros missionários e eu também, nós trabalhamos com as famílias e através das famílias. Nós damos assistência não somente médica, não somente psicológica, não somente espiritual, como também levamos ajuda humanitária para as famílias que estão vivendo a pobreza, que estão vivendo a depressão forte por causa da guerra. Os projetos sociais estão em alta cotação aqui na Ucrânia, por isso nós precisamos de parceria, nós precisamos de cooperação. Por isso, por um lado, nós agradecemos a Deus pela fidelidade dos irmãos e por outro lado, nós pedimos e suplicamos, continuemos juntos na obra missionária, pois missões não tem sido a invenção dos homens. Missão é a obra de Deus que ninguém jamais vai poder conseguir parar. Vivamos o poder de transformar com as famílias que amam missões, tanto lá no Brasil como aqui na Ucrânia, no leste europeu e em todos os continentes do nosso mundo. Forte abraço, amamos de coração, que Deus nos abençoe. Amém.